Eu sou ex-tentante e mãe de prematuro. Você caiu aqui de paraquedas. Há alguns vídeos atrás eu contei a minha história de tentante. Só você rolar a página aí, também tem um destaque aqui em cima que fala que tem todos os vídeos juntos. A gravidez do Nicolas, ela foi uma gravidez teoricamente tranquila no começo. Eu tive um descolamento de placenta, mas ele fechou rápido, eu precisei ficar de repouso 30 dias, depois eu retomei minha vida normal. Voltei a trabalhar, voltei a fazer as minhas coisas, estava tudo me seguindo. Estava ali marcando o chá de bebê, agendando as fotos, fazendo a decoração de tudo, mas estava tranquila. Eu lembro que mais ou menos ali com 20 semanas, que é 4 meses mais ou menos, me deu um estalo assim, eu falei, não, eu tenho que deixar tudo pronto até 29 semanas, até 30 semanas. Quando chegar o chá de bebê, que eu ia fazer ali com 30 semanas, no início do 7º mês, no meio do 7º mês, eu quero estar com tudo pronto, não quero ter nada para fazer, porque daí eu quero só descansar. E aí, eu corri com tudo, tazanei a vida do meu marido, pra vocês terem uma ideia, que tinha que estar tudo pronto. E realmente, a gente, quando chegou ali com 26 semanas, o quarto estava praticamente pronto, faltava o kit berço, que eu tinha encomendado, e aí estava aguardando o chá de bebê para poder vir, que a gente ia fazer lá no condomínio mesmo, e as fotos. Quando foi mais ou menos ali com 26 semanas, eu comecei a sentir que eu estava inchando muito. Eu já vinha sentindo assim um cansaço e umas dores acima do normal, assim. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé, nem muito tempo sentada. Pra vocês terem uma ideia, chegava no trabalho, eu ficava andando, às vezes, sabe? Pra cá que nem uma doida, porque me incomodava ficar muito tempo sentada, como se estivesse repuxando a minha pele. E teve um dia que eu tava em reunião com a minha chefe, e aí eu senti a minha perna repuxar muito. E aí eu olhei pra minha perna, tava muito inchada, mas inchada além do normal. E era um inchaço de eu colocar a mão assim na minha pele e de não voltar. Hoje eu sei que é edema, na época eu não sabia. E uma dor de cabeça absurda. Enfim, esperei acabar o dia, fui pra casa. Quando foi à noite, eu tirei meu pé do sapato e vi que tava uma bola acima, assim, sabe? Eu mandei mensagem pra minha médica. E aí eu falei com ela falou assim, isso não é normal. Tem como você medir sua pressão? Eu falei, olha, eu não tenho aparelho aqui em casa, porque eu não tinha problema de pressão, minha pressão era sempre muito baixa. Durante a gravidez toda ela estava no máximo 11, e a minha vida inteira ela foi baixa. E eu achei que não era aquilo, eu achei que era calor, era cansaço, porque eu estava trabalhando demais. Não passava pela minha cabeça que fosse algum problema de pressão. Enfim, segui a vida, dormi, acordei menos inchada, mas não total, e fui trabalhar. Chegando no trabalho, eu enchei tudo de novo. E uma dor de cabeça que não passava. Quando chegou mais ou menos umas 3 horas da tarde, a minha médica me ligou e falou, você mediu a pressão? Eu falei, eu esqueci. Eu tava para sair de férias, porque eu tinha férias pendentes, eu tava correndo bastante com o trabalho. Ela falou, não, mede a sua pressão pra gente ter certeza que tá tudo bem. E aí eu medi minha pressão, ela tava 16/10. Ela falou, olha, não é normal. Ela falou assim, olha, faz o seguinte, vai no hospital só pra gente ter o desencargo de consciência. Chegando lá, me examinaram, fizeram o teste da urina e tal, e deu tudo normal. Eu liguei pra minha médica e falei assim, olha, minha pressão ainda tá alta, mas deu tudo normal. Ela me passou um medicamento para controlar a pressão e falou assim, vamos ficar de olho e começa a medir sua pressão 3 vezes ao dia. Minha pressão ficava oscilando de 14 a 16. Quando foi um dia antes de eu sair de férias, eu lembro que eu trabalhei bastante e terminei o dia, fui encontrar com meu marido. Eu trabalhava no Butantã e ele trabalhava na Paulista. Então a gente deixava o carro ali na Paulista, para não pegar todo aquele trânsito de descer para Butantã. Cheguei lá na Paulista para esperar ele. Eu lembro que eu tava sentindo uma dor no corpo, assim, absurda. Mas era uma coisa que, assim, parecia que meu corpo todo tava repuxando, de tão inchada que eu tava. E eu tava muito inchada mesmo. Era um edema muito forte. Eu não conseguia ficar sentada, nem por 5 minutos, e eu não conseguia ficar em pé. Ele chegou e eu falei assim, olha, não tá normal. Como a gente tá aqui na Paulista e a gente tá perto do Promatre, vamos lá pra ver o que eu tenho, né? Porque o dia que eu tinha ido no hospital a primeira vez, eles tinham me examinado, mas não tinham feito ultrassom. Quando eu cheguei no hospital, eu já avisei a minha médica que eu tava lá, e aí ela pediu para o hospital fazer uma série de exames. Eles fizeram ultrassom, eles verificaram minha pressão, eles colocaram aquela cinta, que é o cardiotoco, para verificar como o bebê tá. E eu notei que em determinado momento, eles colocavam uma buzina na minha barriga. Essa buzina era para, tipo, acordar o Nicolas, sabe? Para encontrar ele. Na hora eles me falaram que é porque como eu tava de 27 semanas, mais ou menos, era muito pequeno ainda para poder escutar os batimentos dele através do cardiotoco. E eu segui a vida. Bom, eles mesmo me medicando, minha pressão não baixava, e a minha médica, embora não conseguisse estar lá na hora, achou que era melhor me internar.
Eu consegui convencer eles a ficar em casa, só que eu combinei que na quarta-feira eu faria novos exames. Então, eles deixaram ali um pedido para me repetir todos aqueles exames que eu tinha feito na quarta-feira. E aí, tudo bem. Essa era uma sexta, eu fiquei sexta a quarta em casa. Quando foi na quarta-feira, eu levantei bem cedo e fui junto com meu marido, saí de casa junto com ele. Eu lembro até que eu olhei pra Morinha, que é ela que tá aqui, e falei assim, ó, Mora, mamãe vai ali fazer alguns exames e já volta pra gente poder dormir junto. Era isso que a gente fazia. Eu acordava, às vezes, quando era tarde, tirava uma soneca junto com ela. E aí eu pensei o seguinte, eu não vou até o Promatri pra poder fazer esses exames porque eu não marquei. Eu vou no hospital mais perto, aqui da minha casa, que é só pra fazer os exames. Esse era o meu pensamento. Quando eu cheguei lá, eles fizeram, né, o exame de sangue e tal, tudo, e ultrassom, e tentaram fazer o cardiotoco de novo. E aí eles me apertavam, mexiam pra lá e pra cá, falaram assim, olha, você comeu de manhã? Eu falei, não comi. Ela falou assim, então vai comer alguma coisa e volta aqui. Fui, comi. Aí dessa vez ainda comi bolo de chocolate, café, suco, tudo que tinha açúcar pra ver se acordava o Nicolas. E mesmo assim, eu vi que elas continuavam colocando a buzina na minha barriga, sabe? E veio uma médica conversar comigo e falou o seguinte, olha, de acordo com seus exames, urina e tudo mais, a gente acredita que você tá com pré-eclâmpsia e por conta de uma possível trombofilia não diagnosticada, e a gente quer te internar para ficar em observação. E de tudo que ela falou, gente, eu acho que a única coisa que entrou na minha cabeça foi isso, a parte de observação. A minha médica não concordou com a minha internação lá, pediu para mim sair do hospital sem assinar a internação e encontrar com ela no Promatri. Saí desse hospital, fui até lá, e aí passei o dia inteiro lá, gente. Era o dia inteiro fazendo exame atrás de exame, e eles tentando diagnosticar alguma coisa que estava acontecendo, e pedindo várias coisas, sabe? Até que eles chegaram para mim e falaram assim, olha, a gente vai te internar. Realmente, o outro hospital estava certo, realmente. Você tá com pré-eclâmpsia, sua pressão não tá baixando. O seu bebê, desde do último ultrassom que você fez agora, ele não cresceu, ele não ganhou peso. Ele tá com percentil de 6 de 10. Quando ela falou percentil 6 de 10, eu não entendia o que era isso. Falava sofrimento fetal e eu não entendia nada. A única coisa que eu sabia é que ele já estava encaixado, sabe? Ele já estava numa posição já para nascer. Eu já sabia disso, mas o que era percentil, o que era sofrimento fetal, não entrava na minha cabeça. E falaram que eu ia ficar internada, a minha primeira ação foi entrar em desespero, porque eles falaram UTI, nós vamos te colocar na UTI. E aí eu achava que eu ia ficar na UTI pelada. Eu achava que ia ser um tipo CTI, sei lá, que entrava na minha cabeça, eu nunca tinha ficado internada antes. E aí eu fiquei com medo, ela falou, não, é gente pra cuidar de você. Quando eu falava pra cuidar de mim, eu falei, bom, então não é tão grave, é pra me descansar. Só que eu não ia poder ter acompanhamento de ninguém. Eu ia ter que ficar lá mesmo, meu marido ia poder me ver em alguns horários, mas ele não ia poder dormir comigo, nem ficar me acompanhando lá o tempo todo. E durante a minha internação, eu recebia gente para me monitorar praticamente de 3 em 3 horas. Todo dia eles faziam ultrassom, de 3 em 3 horas era feito esse cardiotoco, e essa buzina era cada vez mais frequente. E hoje eu entendo que essa buzina era cada vez mais frequente, porque cada vez o Nicolas estava mais cansado. Internação, eu recebia gente para me monitorar praticamente de 3 em 3 horas. Todo dia eles faziam ultrassom, de 3 em 3 horas era feito esse cardiotoco, e essa buzina era cada vez mais frequente. E hoje eu entendo que essa buzina era cada vez mais frequente, porque cada vez o Nicolas estava mais cansado. Era mais difícil de encontrar o batimento dele. Então eles colocavam a buzina e eu até sentia, sabe, um pulinho assim dentro da barriga, que era o susto que ele levava. E aí eles conseguiam encontrar os batimentos dele. Só que a minha ficha não caía. Literalmente assim, eu não sabia da gravidade. Eu achava que eu estava ali para descansar e estava tudo bem. Eu internei numa quarta, fiquei quarta, quinta. Na sexta-feira, esse período todo a minha médica me vê todos os dias, tá? Na sexta-feira, meu marido foi embora. Falei pra ele, estava muito cansado, né, da semana inteira que a gente teve. Falei, não, vai embora pra casa, vai cuidar da Suri e da Mora, que elas estavam também muito sozinhas esse período, e amanhã você vem. Não precisa vir cedo, pode vir depois do almoço pra você descansar um pouco mais. E quando ela chegou, eu falei, doutora, vamos conversar? Eu não vou conseguir ter o parto normal? Por quê? Depois que eu fui internada, por conta da trombofilia, eu comecei a tomar anticoagulante. E eu sabia que o anticoagulante tinha algum risco ali para poder ter parto normal. Essa era a minha única preocupação. E ela falou, Kátia, acho que você não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí, gente, ela sentou comigo e explicou que o Nicolas estava com sofrimento fetal,
que eu tava com risco de vida, que o Nicolas não tava crescendo. Chegou um momento que ela falou o seguinte: você vai ter que confiar em mim. Por quê? Como eu tava tomando anticoagulante, eu só podia fazer uma cesárea se eu tirasse ele 24 horas antes. Se eu tivesse que fazer um parto de emergência, se eu piorasse muito agora, por exemplo, naquele momento que ela estava falando comigo, ela ia ter que fazer o parto sedada. Eu não ia nem acompanhar o parto. E ela estava monitorando a gente, porque assim, se o Nicolas não aguentasse, a gente ficasse muito ruim, ia fazer o parto primeiro por causa do Nicolas. Se eu ficasse muito ruim, ia fazer o parto primeiro por minha causa. E nesse período internada, gente, eu ficava com o monitor aqui o tempo todo, a minha pressão estava 17 por 18 ainda, por 10. Minha pressão, mesmo medicada ali, com todo mundo ali, ela não baixava. Quando ela falou isso tudo pra mim, abriu uma cratera, assim, sabe? E aí minha ficha caiu e eu entendi que o negócio era muito grave. Ela foi embora e eu entrei no Google. E aí comecei a ver todas as palavras que ela tinha falado ali e começou a cair minha ficha de que era grave. Isso era umas 10 horas da noite. Quando foi 5 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir direito a noite inteira, até porque o monitoramento deles e tudo mais, eu decidi tomar um banho. Levantei. E na hora que eu tava entrando no banho, entrou uma enfermeira. Isso era 5h30 da manhã. A enfermeira falou assim, ó, você vai tomar banho? Não entra agora, que a médica tá aí fora que eu vou falar com você. Eu falei, doutora Fabiana, tá aí? Eu falei, como assim? Ela saiu daqui faz 10 horas da noite. Ela falou, pois é, a gente ligou pra ela voltar. E aí a doutora Fabiana entrou e falou, olha, a gente conversou ontem e chegou o momento de você confiar em mim. A gente vai tirar seu anticoagulante hoje e vai esperar que você aguente até amanhã, às 9 horas da manhã. Eu sabia que o pulmão do Nicolas não estava formado. Eu sabia que ele tinha 990 gramas apenas, segundo os ultrassons. Ele não tinha nem 1 quilo, gente, segundo os ultrassons. E aí eu contei pra ele e a gente só chorou. Eu não conseguia ouvir a televisão do meu quarto. Ficou com a televisão desligada. Eu não consegui contar para os meus pais, nem para meus sogros. O Rafa que teve que ligar para eles. A médica proibiu visita, exceto o Rafa, nesse dia. E a gente passou aquele sábado inteiro ali, assim, só por Deus, sabe? Com medo do que ia acontecer. E parei de olhar no Google também e pedindo a Deus misericórdia. Quando o Rafa foi embora, quando foi no domingo, 6 horas da manhã começou uma correria no meu quarto também. Eles entraram para fazer ultrassom, e na hora que fizeram ultrassom, eles não conseguiram escutar o coração do Nicolas. E viram que o Nicolas estava muito fraquinho. E aí meu médico falou assim, olha, lembra que eu falei que a gente ia ter que correr? Não vai dar para esperar até as 9 horas da manhã. A gente vai ter que correr agora. O Rafa disse que ele ficou em casa, não conseguiu dormir também. E aí ele falou, não, eu vou mais cedo para poder acompanhar ela. E aí eu escutei a médica conversando com ele, falando assim, olha, você tem que confiar na gente agora, a gente vai correr para fazer o melhor. Tô lá, né? Não fica aquela falta de dignidade, porque eles estavam tentando aplicar sulfato ferroso em mim, ao mesmo tempo que alguém tirava minha roupa, e aquelas posições que você não sabe. E aí eu lembro que eu falei assim pra Deus, olha, eu te pedi pra ser mãe, então me ajuda a ver meu filho, né? Eu sei que existe um risco de vida pros dois aqui, e eu só quero ver ele, salva ele, né? Se eu não conseguir, eu quero viver, eu quero criar ele, eu quero cuidar dele, mas pelo menos que se você for me levar hoje, que eu veja ele antes de ir. Na sala de parto, eles estavam esperando a minha pressão baixar. E eu não percebi que foi tanto tempo assim, tá? Mas o Rafa fala que enquanto ele estava lá na sala dos pais esperando, vários pais foram chamados e ele continuava lá, que se passou mais de 40 minutos. E é porque minha pressão não baixava. Eu sei que tinha um anestesista lá comigo, e esse anestesista conversava comigo, deve ter aplicado alguma coisa na minha veia para ver se baixava, e não baixava, e ele saiu e entrou o chefe dos anestesistas. E esse chefe falou assim, olha, sua pressão precisa baixar, senão a gente não vai conseguir começar o parto. E se eu mandar seu marido entrar aqui, você vai ficar mais calma, você vai se emocionar mais, como é que vai ser? Eu falei, não, manda ele entrar, pode mandar ele entrar. E aí caiu a ficha, eu falei, nossa, o Rafa deve estar super preocupado. E aí o Rafa entrou, e realmente, naquele momento a minha pressão deu uma baixada suficiente para começar o parto. Meu parto foi um parto demorado, porque eu tinha risco de hemorragia ainda, por conta do anticoagulante. Embora eu tenha parado 24 horas antes, mesmo assim era arriscado. Então ele foi um parto que elas cortavam e cauterizavam ao mesmo tempo, para não acontecer de ter hemorragia. E aí, antes de começar o parto, essa parte importante, veio uma pediatra e conversou comigo. Falou assim, olha, é um bebê
de 29 semanas, com 990 gramas, a gente não sabe como tá o pulmão dele, a gente não sabe como ele tá. Então, se for necessário, ele vai nascer e a gente vai sair com ele correndo daqui, e não vai dar tempo de colocar ele pra você ver, talvez ele não chore, talvez você não escute nada. E a gente precisa que você entenda isso. E aí o Nicolas nasceu e chorou. E aquele pra mim já foi um presente de Deus, sabe? Porque escutar o chorinho dele ali já me deu uma aliviada, assim. Eu lembro que eles colocaram rapidamente o Nicolas aqui para mim poder ver ele. Foi os segundos mesmo, e eles realmente saíram correndo com ele. Ainda fecharam ele ali e o Rafa foi atrás junto. Ele nasceu com 1,215 kg, 37,5 centímetros. Ele nasceu com 200 gramas a mais do que ele estava previsto nos ultrassons. Por conta da pré-eclâmpsia, as primeiras 48 horas ela é muito arriscada ainda, você ter a eclâmpsia. Então eu voltei para a UTI e eu não pude ir ver o Nicolas nem acompanhar o Nicolas. Quem fez todo o acompanhamento foi o Rafa. E aí, gente, eu falo que eu entro num momento que não parecia que era eu que estava vivendo tudo aquilo. E tudo aquilo parecia que não era comigo. Sabe, eu estava meio aérea, assim. As pessoas me perguntavam as coisas, eu respondia, mas parecia que eu estava assistindo a vida de alguém, sabe? Porque eu sabia até então que ele estava no CPAP, que é aquele negocinho que fica aqui, que ele é tipo um tipo de oxigênio intermediário. Isso era bom. Eu lembro que me ligaram na UTI, perguntando se eu permitia dar leite materno de doadora. Eu falei, tá, mas eu não tenho leite, então tem que ser de doadora, porque não tinha descido meu leite ainda. Eu lembro que me ligaram na UTI, perguntando se eu permitia dar leite materno de doadora. Eu falei, tá, mas eu não tenho leite, então tem que ser de doadora, porque não tinha descido meu leite ainda. E eles falaram, não, então tudo bem, se você permite, então a gente vai tentar dar. A gente não sabe se ele vai aceitar, mas a gente vai tentar. E tá bom. E esse já foi o primeiro choque, assim. Para que eu fui visitar o Nicolas, era um horário que as mães amamentavam. E não era permitido os pais entrar. Para as mães ficarem tranquilas, era só as mães que entravam. E eu lembro que eu entrei, e hoje eu sei que o olhar que as mães deram para mim foi o mesmo olhar que eu dei para outras mães depois de um tempo que eu tava ali. É um olhar de empatia, sabe? E aí eu conheci o meu filho, né, pela primeira vez praticamente. E não parecia que era meu filho. Era uma coisa muito louca, gente. Era como se eu estivesse olhando para ele lá, mas ele ainda estivesse na minha barriga. Essa foi a primeira sensação. Aí veio uma médica conversar comigo, dar o boletim do dia. E ela falou um monte de coisa que eu não lembro. Eu lembro que de tudo que ela falou, eu só senti culpa. Eu falei, não, ele tá ali porque eu engordei demais. Porque eu não me cuidei. Porque eu não fiz o que eu deveria... Alguma coisa que eu deveria ter feito, eu não fiz. E ele tá sofrendo tudo isso. Por quê? Eu olhei pra ele com acesso de veia aqui, com veia no pescoço, com um monte de coisa, com banho de luz. O banho de luz não é problema, mas cheio de acessos, sabe? Eu fiquei um período breve lá, não sabia o que fazer, não sabia o que fazer com ele, olhar pra ele, e eu comecei a sentir muita dor também, tontura. Então eu decidi descer. Desci, o Rafa foi, depois, quando foi 8 horas, 7 horas da noite, eu subi. E aí, nesse horário que eu subi, veio uma médica conversar comigo de novo. Ela falou assim, olha, o Nicolas, ele tá recebendo o máximo de oxigênio que ele pode receber. E mesmo assim, a saturação dele tá baixa. Ele recebendo o máximo de oxigênio, ele tava com a saturação 83, 81. Então, a gente vai ter que passar o pique e tirar o CPAP e colocar ele entubar, né? Colocar aquele que vai dentro do nariz. O pique é perigoso e ele vai ter que passar por todo esse processo, então eu vou precisar que você saia das salas. Quando esse tipo de procedimento era feito, todas as mães tinham que sair da sala. Passados uns 40 minutos, ela veio e falou comigo assim, olha, a gente não conseguiu passar o pique, volta aqui 10 horas da noite, que a gente deixa você ver ele, que a gente vai tentar de novo. E desci. E quando eu desci, eu contei tudo pro Rafa ficou bem preocupado. Eu vi o olho dele encher de lágrima. E eu ali ainda como se eu estivesse ainda vivendo uma outra história. Como se eu ainda estivesse assistindo. Catatônica, gente. Eu acho que essa é a palavra, assim, sabe? Eu não tinha emoção. 10 horas da noite eu subi de novo e ela não me deixou ver. Falou assim, olha, volta meia-noite. Liga pra gente antes de subir ou volta meia-noite.
E falou várias coisas graves que eu não lembro o que que é, mas eu desci, repeti tudo pro Rafa e eu vi o desespero na cara do meu esposo. Ele ligou para minha mãe, ligou para minha sogra, pediu para orar, pediu ajuda. Alguém foi visitar a gente aquele dia. Eu tinha pedido para não ter visita, porque eu achava que não fazia sentido as pessoas irem me visitar, já que o Nicolas tinha nascido prematuro e ninguém ia ver ele. Por que as pessoas iam me ver? Que parabéns que as pessoas iam me dar. Quando foi meia-noite, eu subi de novo, e ela falou assim, a gente conseguiu passar o pique, mas ele ainda não está estável. Então você vai ter que entrar, vai ver ele rapidamente, para você poder ficar calma. E aí eu vi o Nicolas rapidamente, entubado. A saturação dele ainda estava bem baixa, 81, mesmo com intubação e tudo mais, com o pique e tudo mais, e desci. E eu lembro do Rafa, gente, desesperado, chorando, ajoelhado, e eu lá. Quando foi de manhã eu consegui ver ele estava estável, graças a Deus. E ali começou a cair a minha ficha. Esse período do Nicolas, aí do começo, a gente toda vez que subia, a gente aprendia alguma coisa. Água no pulmão, que ele teve, o intestino dele que não estava formado, o pulmão dele não estava formado. Uma coisa bem engraçada de se falar nisso tudo, é que eu lembro que eles foram trocar o Nicolas, e eu fiquei procurando o bumbum dele, gente, eu não achei. O bumbum dele era isso aqui, ó, com um buraquinho aqui no meio. Ele não tinha a carninha, sabe, a bandinha separada. Não tinha dado tempo de formar. Eu lembro de ver ele respirar e de ver o pulmão dele, sabe, por dentro da pele dele, fazendo assim, de tão magrinho que ele tava, assim, ou porque a pele era transparente. O Nicolas nasceu num domingo. Eu vi ele na terça. Quando foi na quinta-feira, minha médica falou assim, na quarta-feira, minha médica falou, amanhã você vai ter que ter alta. Eu não consigo mais segurar você aqui no hospital. Se fosse por mim, ok, mas o convênio não vai aprovar, tal, mas você pode ficar indo e vindo. Aí eu acho que esse dia, eu passei de catatônica para desesperada. Porque eu caiu a ficha que eu ia sair do hospital sem o meu filho. Que ele não ia junto comigo. E eu não desejo isso pra ninguém. Ter alta do hospital, depois de uma gravidez, de uma cesárea, tudo mais, e ter o seu filho, sair de lá e ele não vir, é um sentimento de impotência, gente, enorme. Depois que eu assinei alta, ainda fiquei na recepção para esperar as visitas dele, então eu fui embora às 7 horas da noite só. E aí, quando você fica ali na recepção do Promatri, na época, eu vi as mães chegando com os seus partos agendados. Então elas chegavam com aqueles kits de lembrancinha, aquelas decorações todas, e eu falava assim, eu queria ter vivido isso, por que eu não posso viver tudo isso? Eu tive que desmarcar o meu chá de bebê, e o chá de bebê não era nem pelos presentes, era para comemorar, sabe? Entrar na minha casa, ver as minhas filhas, que eu tava morrendo de saudade, a Suri e a Mora, e sem ele, também foi terrível. Eu lembro que minha mãe tava lá, e eu não queria desabar, mas eu chorei o tempo todo, até eu entrar dentro de casa. Eu vi minha mãe, tinha minha tia também, eu segurei e falei assim, não, eu não posso desabar agora. Fui pro banheiro, quando eu fui no banheiro, que eu tirei minha roupa, e eu me olhei, eu vi que eu tava ali ainda com a barriga de grávida, que eu tava muito inchada, e meu filho não tava lá comigo. E aí eu comecei a chorar, assim, desesperada. Eu lembro que minha mãe veio meu marido, meu pai chegou depois também. Até esse dia não tinha descido o meu leite. O Promatri, gente, ele tem uma estrutura de um lactário. Então, o que é um lactário, né? Ele tem uma enfermeira especializada em amamentação, tem bombas de leite profissionais, onde você coloca o seu leite ali, já tem os vidrinhos, você identifica com o seu nome, você tira o seu leite, eles congelam, pasteurizam e congelam o seu leite também. Então, você tem espaço para você se higienizar, eles ensinam todo o procedimento para você fazer lá e fazer em casa. E qual que é a importância disso? Quando por você não conseguir amamentar o seu bebê, seu leite vai descer, mas em algum momento ele vai secar se você não continuar tirando. O leite ele é produzido conforme a necessidade do bebê. Então a bombinha serve para você simular aquilo, entende? Horas da noite, eu estava deitada, já pronta para dormir, e senti o meu peito começar a queimar, e muito pesado. E aí a gente foi ver, meu leite estava começando a descer, eu estava com febre, e ele já estava empedrado. E em vez de a gente descansar essa noite, a gente passou a noite inteira tentando tirar o leite do peito. Eu tinha o leite, tinha todos os problemas e não tinha o bebê. Eu não conseguia saber ainda quanto tempo o Nicolas ia ficar. Ele tinha 1 semana de vida. A gente estava descobrindo
o que ele tinha, as coisas que a gente ia ter que tratar ainda. Eu não sabia quanto tempo ia durar tudo aquilo. Ele tinha uma semana de vida. A gente estava descobrindo o que ele tinha, as coisas que a gente ia ter que tratar ainda. Eu não sabia quanto tempo ia durar tudo aquilo. Não era só ganhar peso. Então eu lembro que eu sentei na poltrona ali e chorei assim desesperadamente. E as outras mães me viam e elas sabiam porque eu estava chorando. Eu não vi o olhar de julgamento, sabe? Eu vi o olhar de pessoas que sabiam o que eu estava passando, porque elas passaram por aquele período. O que hoje eu entendo? Eu estava com o puerpério, os hormônios aí tudo caindo, e desesperada, né? Eu estava lidando com pós-gravidez, que não é nada fácil, e com um filho prematuro. Eu conversei com algumas pessoas, me procuraram algumas pessoas que já tinham tido filho prematuro, e falaram assim, olha, a única coisa que você pode fazer agora é sentar e conversar com seu filho. E eu falei, conversar o quê? E as pessoas me falaram, conta pra ele como ele foi amado, como ele foi desejado, fala do quarto dele, fala das pessoas que estão aqui fora, canta pra ele. Se você não conseguir fazer nada, canta pra ele. E aí eu tenho um sentimento, que é importante dizer, que só as enfermeiras faziam tudo, as técnicas, né? Então, assim, elas trocavam a fralda dele, elas que se precisasse fazer alguma coisa, eu tava com eles, dependendo do que ia fazer, a gente tem que sair fora da sala, que não pode ficar, e eu tava começando a ficar com ciúmes disso. Não sei se é ciúmes a palavra, sabe? E aí essa pessoa conversou comigo e falou assim, olha, você tem que orar por elas. Elas são as pessoas que estão olhando ali. Então, antes de você sair, quando você não estiver mais lá na sala, você vai orar por ele e vai falar, Senhor, que as enfermeiras enxerguem qualquer necessidade que ele tem. E fala pra ele que você tá indo embora, mas Jesus tá lá com ele. E olha, eu me peguei tanto nisso, que todos os dias, antes de ir embora, eu falava, Nicolas, a mamãe tá indo embora, mas Jesus tá aqui com você. Qualquer coisa você chama ele, conversa com ele, que eu tô aqui. E comecei a orar pelas enfermeiras. Gente, as primeiras 2 semanas é assim, foi de susto, foi de informações, de coisas que eles falam que a gente não imagina. É conhecendo a história das outras pessoas, sabe? De bebezinhos que nasceram com 390 gramas e estavam lá, de mães que tinham tido gêmeos e um foi liberado e o outro não foi. De crianças que passavam rapidamente também, graças a Deus. E aí você começa a aprender que você não é dona do tempo. Que não adianta você querer que as coisas andem rápido. Você tem que ter paciência, você tem que esperar, é o tempo dele, sabe? Você começa a aprender que aquela sua nova vida naquele momento. E não há o que ser feito. Você tem que orar, você tem que acreditar nos médicos, você tem que encontrar médicos bons, porque isso eu encontrei, né? A rotina era basicamente assim, eu chegava às 7 horas da manhã, subia. Aí eu falava com ele e tudo mais, eu não amamentava ainda, demorei para amamentar. Então eu passava no lactário, tirava leite, fazia tudo aquilo, ia lá e louvava, e conversava com ele, e segurava muito no pezinho dele, que não era nem isso aqui, e na mãozinha dele, nos dedinhos dele, e ficava ali, olhando para ele, e ia lá, voltava para almoçar, saiu do almoço, voltava à tarde eles me davam um boletim, falavam como que ele estava, quantas gramas ele tinha ganhado, se ele tinha perdido peso ou não. Ele não se adaptou a leite, desde o começo ele não conseguiu, o estômago dele não digeria, então ele ficou na dieta integral. E à noite o Rafa chegava, ele pegava o boletim, a gente ia pra casa, dormia, e eu só chegava em casa disposta a tomar um banho para ficar limpa, para dormir, para no dia seguinte começar tudo de novo. Eu saía todos os dias do hospital, pedindo para Deus guardar ele, e com o coração apertado, porque eu estava abandonando ele. E assim, cada vez que eu saía da sala de UTI, não nem embora para casa, eu aprendi que às vezes eu saía que ele estava bem, e podia ser que quando eu voltasse ele não estava mais. Não só ele. Você começa a ficar aflita pelos outros bebês da sala também. Era uma sala que tinha mais ou menos 6 bebês. Então eu entrava, eu saía sempre aflita. E de manhã, quando eu chegava, eu lembro que tinha uma curvinha que você faz assim, você desce uma rampa, sai do elevador, desce uma rampa e vira uma curvinha. Aquela curvinha, até eu chegar na porta, já dava para enxergar um pouquinho a sala do Nicolas lá dentro. Aquela parte do meu coração já começava a bater, porque às vezes eu tentava enxergar se ele estava lá. Porque se ele não estava lá, ele tinha saído para algum procedimento. Teve um dia que eu estava tão cansada, sabe quando você tá naquele momento assim que você não sabe de onde tirar forças? Abatida, cansada, não conseguia descansar mais. E eu estava no hospital e chegou a hora de receber o boletim.
E o médico passou, ele falou, tava falando com outras mães, ele falou comigo, eu falei assim, olha, ele acho que perdeu 5 gramas, tal, mas ele não tá se alimentando, tal, e é isso. Você tem alguma dúvida? Eu falei, tenho. Eu falei, quando eu vou poder segurar meu filho? Ele falou, você não tá segurando ainda? Eu falei, não, eu vejo todo mundo fazendo, as mães fazendo canguru, ou fazendo colinho, tal. Aí ele falou assim, deixa eu olhar a ficha dele. Ele falou, não, mas você já pode segurar. Você vai segurar hoje. Normalmente, para você segurar, você precisava da manta, você tinha que ter levado algumas coisas do bebê, né? E eu não tinha nada lá, porque eu não sabia. E aí ele falou pra técnica, falou assim, ela vai segurar hoje. A técnica falou assim, não, mas ela não tem nada. Ele falou, não, arruma o lençol, ela vai segurar hoje. Aí ele descreveu assim, ó, tratamento para a mãe e o bebê. Fazer canguru e colinho. E aí, gente, colocaram o Nicolas no meu colo pela primeira vez. Eu lembro até hoje que eles colocaram o Nicolas aqui, ele era desse tamanho, colocaram ele aqui, e eu não sabia como mexer a minha mão, sabe? Ele era tão levinho, mas estava tão cheio de aparelho, com tanta coisa ali, entubado ainda. E ele ficou ali, no meu colo ali por meia hora. Foi as horas, assim. Foi a primeira vez que eu segurei ele. Não tirei foto, não tava com o celular na sala, a gente nem tava com o celular na sala. Era só câmera, podia dar interferência nas máquinas. Fiquei segurando. E foi o melhor momento, eu sou super grata ao Alan por causa desse momento. E saí de lá assim, renovada. Sabe o que é ser renovada? O cansaço, o desânimo todo acabou aquele dia ali. Eu falei assim, não, eu vou pra casa, eu vou lavar todas as roupas dele, vou lavar as mantas dele, vou colocar na secadora, porque amanhã eu vou levar e eu vou começar a ter o cheirinho dele todo dia pra mim. E eu fui pra casa, e aí quando eu fui no dia seguinte, eu lembro que a gente foi entrando na sala, e eu já fiz aquela olhada lá, que eu falei pra vocês que eu dava dentro da sala, e o Nicolas não tava na mesma incubadora, não tava na mesma posição, tinha mudado ele de posição. Aí já dá aquela parada no coração da gente. E aí eu fui chegando, fui olhando e vi que ele não tava já entubado, nem com CPAP. Ele tinha conseguido sair, ele tava só no oxigênio da incubadora. E mesmo assim as meninas falaram, a gente tentou deixar ele no CPAP, mas ele ficou tão desesperado que a gente tirou. E ele tá bem, a saturação dele tá boa, não tava perfeita, mas tava boa ainda. Então eu acredito que aquele dia que eu segurei ele foi tão bom pra mim como pra ele, sabe? E aí o Rafa segurou, foi lindo, nossa, um momento maravilhoso. E teve um bebê na sala, que inclusive tinha nascido com 390 gramas, tava indo muito bem, ela tava com 1,5 kg já, e já estavam falando de estubar ela também. E aqui de manhã a gente chegou, a sala estava fechada por causa dessa bebezinha. E eu disse que essa bebezinha tava, não tinha sido estubada e estava caindo a saturação dela. À tarde não deixaram a gente entrar, porque falaram que a bebezinha estava passando por alguns exames e ela tinha sido diagnosticada com uma infecção no intestino. À noite, essa bebezinha morreu. E aquilo deu um choque, assim, na gente, sabe? Porque dentro da sala eu não tinha visto nenhum bebê ainda falecer. Eu falei, gente, é muito rápido. Eles melhoram muito rápido, mas eles podem ir muito rápido. E a gente viveu luto junto com eles ali. Em paralelo a isso, eu estava ali começando o processo de amamentação do Nicolas. Como ele tinha sido estubado também, a gente estava colocando ele no peito. Então, começou um processo de aprender que ele tinha que respirar, mamar ao mesmo tempo. E se aquecer. Por quê? Enquanto ele estava na incubadora, ele tomava cafeína na veia. Se não for isso, alguém me corrige. E essa cafeína ajudava ele a se manter aquecido. Então ele tinha que aprender a se manter aquecido só com roupa, enquanto ele estava fora, a mamar e respirar. Que é uma coisa que a gente aprende sabendo, mas os bebês prematuros não, porque eles não tiveram tempo disso na barriga. E aí, quando ele mamava, a saturação dele caía. Então a gente estava tentando corrigir tudo isso. Então eu estava nesse processo ali. Eu podia ficar com ele no colo para fazer o canguru, eu podia amamentar ele, o Rafa segurava ele em alguns momentos, e o médico falou assim, olha, a gente vai tentar transferir ele para semi-UTI para ver como que ele reage só de roupa. E aí a gente começou, né, correr, e compra roupinha, fui atrás de roupinha de prematuro. Quando chegou determinado dia, falaram assim, olha, tal dia ele vai para semi-UTI. Então a gente realmente vai transferir ele para semi-UTI, e já traz as roupas, etc. E eu falei, tá, depois que tá na semi-UTI, como que é? Ah, você vai ficar lá 3 dias, e aí, se tudo ocorrer bem, a saturação dele não ficar oscilando muito, vocês vão ter alta. E eu falei, ótimo, não vou nem contar pra família. Então, quando foi no dia que ele era pra ele ter alta, eu lembro que eu saí de casa,
já com tudo preparado, mala preparada, tudo mais, 6h30 da manhã, e cheguei, e o Rafa ficou esperando a recepção, e eu já subi pra amamentar ele. Como eu podia amamentar ele, eu podia ficar mais tempo com ele. E na hora que eu tava subindo, eu encontrei com a enfermeira-chefe. E a enfermeira-chefe, encontrei com ela no corredor. E ela falou assim: "Ei, Kátia, o Nicolas fazendo graça agora, né?" Aí eu falei: "Como assim, graça?" Ela falou: "Você não tá sabendo? Ninguém te ligou?" E eu falei: "Não." Aí ela falou: "Então entra aqui." Aí ela me explicou que nas noites anteriores o Nicolas tinha oscilado muito a saturação dele. E eles tinham descoberto uma hérnia e o intestino dele estava muito... a barriga dele estava muito inchada e que ele não ia ter alta. Ela falou tudo isso pra mim ali na sala. Eu devo ter ficado meio desesperada, não lembro direito. Ela falou: "Desce, se acalma, sobe novamente em determinado horário, que era o horário normal que eu subiria, e a gente conversa com você direito ali, mas ele não vai ter alta hoje." Gente, eu saí do elevador, lembro que o Rafa estava sentado assim na recepção e desesperada, chorando. Eu imagino a cara o jeito que o Rafa me viu, né? Como que foi pra ele também, porque ele não tinha tido as informações. E aí começou uma saga nossa. Subi, falavam que ele tinha hérnia, eu não encontrei a hérnia nele mais. Ele provavelmente deve ter chorado muito naquela noite anterior, então ele deve ter subido a hérnia mesmo dele. Falaram no intestino, ele voltou para a sala de UTI, e aí eu falei: "Mas ele vai ter que ser entubado de novo?" Eles não sabiam me responder se ele ia ter que ser entubado ou não. Veio o cirurgião conversar comigo sobre fazer uma cirurgia para a hérnia dele, que ele também não encontrou na hora. Porém, o Nicolas começou a sair sangue no intestino, sangue nas fezes, e era sangue vivo mesmo. Quando eles viram esse sangue, eles associaram que poderia ser a mesma infecção no intestino que a menininha, a bebezinha, tinha tido na mesma sala dele. Por conta disso, eles decidiram fazer uma bateria de exames. E falaram coisas muito difíceis ali de ouvir. E aí, quando falaram da menininha, eu entrei em desespero, porque a menininha tinha piorado muito, muito rápido. E pediram para eu chamar o Rafa pra gente conversar. E eu entrei no elevador, era o horário de troca de turno das enfermeiras, e tinha muita gente no elevador. E aí, eu simplesmente no elevador desabei, comecei a chorar, desesperada. E eu lembro que tinha uma médica que falou: "Tá tudo bem?" Eu falei: "Tá tudo bem." Ela falou: "Nicolas", eu falei... E eu só fiz assim, né? E a médica contou pra mim, depois que ela, quando me viu chorando, ela voltou, porque ela achou que eu tinha perdido ele. E tava todo mundo assim: "O Nicolas tá indo bem." Porque, gente, pra vocês terem uma ideia, assim, não é que os bebês não são números mais ali. As pessoas sabem quem é você, as pessoas torcem por você. Eu fiz amizade ali, eu tenho enfermeiras e técnicas que eu ainda converso ainda hoje, que acompanham o Nicolas, que torcem por ele. O pediatra do Nicolas daquela época é o mesmo que tá agora, sabe? Super humano. Você vive ali, ele passa a ser sua casa. Então as pessoas que estão ali torcem por você. Você não é um número no hospital. Ali no prematuro, eu nunca me senti um número ali, sabe? E com tudo isso, a gente voltou para subir, a gente encontrou com uma médica, e aí eu falei: "Olha, será que ele não alguma coisa de leite e tal? Você comeu muito chocolate na Páscoa?" E eu tinha comido mesmo, bastante chocolate. E aí o Rafa falou assim: "Eu tenho intolerância à lactose, será que é isso?" A médica estava saindo, como eu falei, era troca de turno, ela voltou, conversou com outros médicos e falaram assim: "Olha, vamos tratar como se fosse alergia à proteína do leite, a PLV. Porque, pelo diagnóstico e tudo mais, pode ser isso. De qualquer forma, a gente vai deixar ele 48 horas de jejum, só no soro. E aí vocês imaginam que ele era um bebê, que ele só tinha o conforto, o momento bom mesmo, na hora que ele estava mamando no meu peito, ou no colo do Rafa. Fora isso, ele estava na incubadora. E quando ele estava no meu colo, ele sentia o cheiro do leite. Então ele queria mamar. Então não era uma coisa fácil. Eu não concordei com esse período, eu quis brigar com o hospital todo, porque eu não queria o jejum, não é que eu não concordei com a PLV. E aí eles foram me explicando: "Você vai ter que parar de comer tudo que tem leite." E eu, tá bom, ou a gente vai, se você achar que não consegue, porque é uma coisa muito difícil, a gente vai começar a introduzir um leite nele, que é próprio para isso, que é o Neocate. Eu falei: "Não, eu vou fazer o jejum." "Ah, mas não sei o que." Eu falei: "Eu vou fazer o jejum." Eu falei: "Eu não vou tirar o peito dele. Ele demorou muito para aprender a respirar e mamar no meu peito. Eu não vou trocar tudo dele e colocar mamadeira agora. Eu vou fazer o jejum." E virei uma leoa lá, gente. Queria brigar com quem não concordava comigo. Enfim, nesse mesmo período, o cirurgião voltou para falar comigo sobre a cirurgia da hérnia. Antes do cirurgião entrar,
eu fiz uma oração. Foi a primeira vez que eu pedi alguma coisa para Deus ali. Eu não questionei Deus desde o momento que o Nicolas nasceu. Não questionei. Falei, Senhor, é permissão sua, eu tô aqui. Eu tinha pedido para ele, para mim ver ele. Então assim, eu já tava no lucro de tudo isso, eu tava vivo, o Nicolas tava vivo, vocês entendem? Porém, quando ele foi para ter alta e não teve e tudo mais, a gente começa a buscar fôlego, sabe? Você começa, parece estar se afogando e não consegue mais. E aí eu lembro que eu falei para Deus assim, olha, eu sei que a cirurgia da hérnia, eles falam que é uma cirurgia tranquila, né? Só que eu não aguento mais. Então eu não quero que ele faça cirurgia agora. Se ele tiver que fazer essa cirurgia, deixa pra ele fazer lá na frente, quando ele estiver mais forte. Quando ele já estiver mais estabilizado. Eu não quero agora, eu não consigo lidar com isso agora. Não, se for da tua vontade, me ajuda. Agora, eu não consigo lidar com isso agora. Não, se for da tua vontade, me ajuda. E, gente, o cirurgião não encontrou a hérnia. Ele voltou, ele procurou, examinou. Tinha uma fotinha do Nicolas tomando banho, que dava pra ver a hérnia ali. Ele falou assim, olha, eu não tô vendo. A gente não recomenda, a gente não gosta muito que faça depois, tal, mas não apareceu. Talvez depois que ele ter alta, vai aparecer. Pode ser que nunca apareça. Vamos ver. E não fez a cirurgia. O Nicolas, nessa intercorrência toda aí, ele perdeu o peso. E ele precisava sair do hospital com pelo menos 2 quilos. Então, se passaram esses 10 dias, ele estabilizou. Só que eu tive que aprender a comer como mãe de APLV. Então, eu não podia comer nada com leite. Então, nada de chocolate, nada que tinha leite eu podia comer. Por conta disso, eu estava me alimentando com poucas calorias e por consequência, o Nicolas ganhava menos peso. Porque o meu leite não estava tão gorduroso como ele poderia estar. E a gente estava fazendo com que ele só mamasse no meu peito para a gente conseguir ter alta, entende? E não pegasse mamadeira. Então, assim, eu chegava no hospital nessa época, às 6 horas da manhã, ia embora no último horário possível. 10h30 da noite eu estava indo embora. Para ele poder ter a última mamada. Então ele ficava só com uma no copinho de madrugada. Só que o médico veio conversar comigo e falou assim, olha, tenta comer alguma coisa que faça você ganhar bastante, que faça você ter uma alimentação mais calórica e passe para ele. Tenta açaí. Aí eu tentei. Fui lá e comi açaí sem nada, né? Só o açaí puro. E aí o dia que eu comi açaí, o Nicolas ganhou 50 gramas. E eu comecei a comer açaí pelos olhos, tá? Açaí, polenta, essas coisas, mas tudo sem leite. E conseguimos a alta. Passado ali esses 10 dias, o Nicolas estabilizou. E aí a gente chegou o dia que ele foi para a semi-UTI, ficou 2 dias na semi-UTI. Era para ter sido só um dia. Só que ele, por conta dessa perda de sangue que ele teve, ele ficou com uma anemia gravíssima e precisou fazer transfusão de sangue. E é muito engraçado, gente, essa parte da transfusão de sangue. No mesmo dia, eu lembro que eu tinha consulta com a minha ginecologista. E a hora do transfusão de sangue, eu não podia ficar no hospital. E ela falava assim, ó, vai para sua consulta e volta, porque vai ser o período que ele vai ficar aqui. Quando você voltar, não se assusta. Eu falei, por quê? Foi porque ele vai estar diferente. Eu saí, o Nicolas pálido ali, né, por causa da anemia. Eu nem sabia que ele estava pálido por causa da anemia, né, nem tinha notado. Quando eu voltei, gente, ele estava roxo. Porque o sangue, depois que você faz a transferência num bebezinho desse, demora a absorver. A gente não contou pra ninguém da família que ele ia sair. A gente quis fazer uma surpresa, então a gente veio pra casa. Quando a gente chegou em casa, no caminho pra casa, o Rafa ligou pra minha sogra e pra minha mãe e falou assim, olha, a gente tá precisando fazer uma faxina em casa, porque a Kátia não tá conseguindo fazer, tal, as coisas estão muito bagunçadas, as cachorras, vocês podem as duas lá ajudar? Eu vou buscar vocês. Meu pai falou, não, eu levo a sua mãe, e o Rafa foi buscar minha sogra. E aí vieram as duas, né? E por que a gente pode de manhã? Não, vocês vão na hora que eu for buscar vocês, o Rafa falou. E eu já tava com o Nicolas lá, e aí elas entraram e viram meu bebezinho lindo. Ser mãe de prematura é uma das coisas mais difíceis que eu fiz até hoje. A gente chega no hospital de um jeito, à tarde tá de outro, à noite a gente vai embora de outro, e a gente chega sempre com medo do que vai acontecer. O que eu posso dizer pra você que tá começando todo esse processo é, ore pelas enfermeiras que tá lá, não tenha pressa, porque é importante que eles saiam de lá bem, sabe? Que você chegue em casa preparada para poder cuidar dele e saiba que ele tá bem. Aproveite todo esse tempo que você tá no hospital para você aprender com as enfermeiras. Eu cheguei em casa, eu não tinha medo de dar banho no Nicolas, não tinha medo de cuidar dele, não tinha medo de fazer nada, porque eu vi as enfermeiras fazendo, eu aproveitei todo esse tempo para isso. Foi muito bom aprender com elas, verem o dia a dia.
E elas deixarem eu fazer também. Mas é a coisa mais difícil que eu fiz até hoje. Então, assim, se você quiser chorar, chore. Não é fácil. A gente se sente impotente. Mas saiba que você não tá sozinha. Se quiser conversar, me chama. Se tiver alguma dúvida, eu tô aqui à disposição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito difícil. Desculpa ter chorado. Não foi para apelativo. E é isso, gente.